Quando meu irmão se foi, a dor foi tão forte que parecia que a casa inteira estava desmoronando. No momento em que meu pai olhou para mim, com os olhos vazios, ele disse: "Você é tudo o que me restou agora." Foi naquele instante que eu percebi que, na verdade, eu estava entrando em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Antes de começar, quero saber de onde você está assistindo essa minha história de vida. Coloca aqui nos comentários, aproveita e se inscreva no canal e curta esse vídeo. Meu nome é Margarete Silva Pinto, mas todo mundo em Imperatriz, Maranhão, me chama de Vovó Mari, do geladinho grosso e cremoso. Tenho 81 anos. E mãos que carregam o peso de uma vida inteira de trabalho. Quem me vê hoje, vendendo meus geladinhos na rua e sorrindo para as crianças, nunca imagina o tanto de lutas que passei e a força que tive que encontrar dentro de mim para chegar até aqui. Nasci em 1944, em uma casa bem simples, aqui mesmo em Imperatriz, Maranhão. Era uma casinha modesta, feita de barro e madeira, com o telhado de palha que, quando chovia, fazia aquele barulhinho gostoso, sabe? A sala não era grande, mas tinha o que era preciso. Uma mesa de madeira, uma rede onde a gente passava a tarde toda conversando e o fogo aceso no fogão a lenha, sempre com aquele cheiro de comida fresquinha no ar. A propriedade não era muito grande, mas dava para criar os animais de que a gente precisava para sobreviver. Tinha porquinho, galinha, boi e até ovelha. Era uma vida simples, mas cheia de cuidado e amor pelos bichos. Eu me lembro das tardes em que a gente se reunia na beira do curral, eu e meus irmãos esperando a mamãe dar comida para os animais, e o barulho deles comendo, uma verdadeira orquestra do campo. Além dos animais, plantávamos também. Tinha feijão, amendoim e milho. Mas a chuva! A chuva era a nossa bênção. Só quando a chuva vinha, naquela época certa, é que a terra ficava boa. Eu me lembro de esperar o barulho do trovão e sentir o cheiro de terra molhada no ar, o coração batendo mais forte porque sabia que, se chovesse forte, teríamos uma boa colheita. Quando a seca vinha, a vida ficava difícil, mas a gente sempre dava um jeito, a fé nunca faltava. E assim, com o cheiro da terra, o som dos animais e as bênçãos da chuva, foi ali que aprendi o que é valorizar o que a vida nos dá. Tudo o que tínhamos era simples, mas para nós era tudo o que precisávamos. Meu pai, Jorge Assunção, era um homem duro, daqueles que não conheciam descanso. Ele tinha mãos grandes, calejadas de tanto trabalho e um olhar sempre sério, como quem carrega o peso do mundo nas costas. Nunca foi de demonstrar carinho, mas sempre fez questão de ensinar a gente a trabalhar, a lutar pelo que se queria. Meu irmão Lucas, desde cedo, foi quem mais aprendeu com ele. Papai tinha uma granja de galinhas e era um dos poucos na região que vendia adubo. Esse negócio pequeno, de granja e venda de adubo, foi crescendo. Meu pai sabia como fazer as coisas acontecerem, sempre com o pé no chão e o suor no rosto. Lucas era o orgulho de papai. Ele via em Lucas tudo o que ele queria ser: forte, responsável e capaz de fazer o nome da família crescer. Para ele, Lucas era o espelho de seu trabalho duro, e não havia maior satisfação do que ver meu irmão se dedicando à granja, aprendendo cada dia mais e fazendo o negócio prosperar. Às vezes, eu via meu pai olhar para ele, e nos olhos dele eu via o brilho de quem estava vendo seu sonho se realizando. Eu sabia que, para papai, o maior prêmio não era o dinheiro, mas o trabalho que se tornava um legado, algo que ele sabia que seria passado adiante. Eu, por minha vez, ajudava minha mãe, Juscelina Barbosa, nos afazeres de casa. Desde pequena, aprendi a cozinhar, fazer sabão e até catar bucha. Aquela bucha, que a gente plantava lá no quintal, era essencial para esfregar os pratos e tudo o mais. Se a mulher não soubesse fazer essas coisas, não tinha valor naquele tempo, era assim que os homens pensavam. Para ser respeitada, a mulher tinha que fazer tudo o que o marido mandava, tinha que estar sempre disponível para cuidar da casa e dos filhos. E minha mãe, ela nunca reclamava, só ouvia.
Ela sempre aceitava o que meu pai dizia, sem uma palavra de contestação. Era assim que a vida era para ela. Sem questionamentos, sem reclamar, sempre cuidando da casa e de todos nós. Eu me lembro de muitas vezes ver minha mãe calada, enquanto papai mandava em tudo. Ele, duro e exigente, tinha um controle que parecia não ter fim, e minha mãe estava sempre ali, no lugar dela, fazendo tudo o que se esperava dela. Eu via, e aquilo me machucava, mas era assim que as coisas funcionavam. Mulher não tinha voz, tinha que obedecer. E isso minha mãe, como tantas outras, aceitou por toda a vida. Lucas era 9 anos mais velho que eu. A gente se dava muito bem, sabe? Eu brincava com ele, dizendo que ele era feio e que nenhuma mulher ia querer ele. Era só uma brincadeira, mas ele não deixava barato. Começava a dizer que eu era feia também. Era aquela amizade de irmão, sabe? Aquele carinho que a gente tem, cheio de provocações e risadas. Mas apesar das piadas, Lucas sempre dizia que eu ia ficar muito rica um dia. E quando isso acontecesse, ele dizia que ia junto comigo. Vai me levar contigo, não vai? Ele sempre perguntava. E eu só ria e dizia que sim, que ia levar ele junto, afinal, ele era meu irmão. Mas o destino é como um vento imprevisível que sopra para onde quer, sem se importar com os planos ou promessas que fazemos. Em 1962, quando eu tinha 18 anos e Lucas já estava com 27, algo muito triste aconteceu. Uma doença muito estranha, que chamavam de catapora, se espalhou pela nossa região e parecia que ela vinha devagar, mas com uma força assustadora. Começou pelas crianças lá do colégio, depois se espalhou pelas praças, pelas feirinhas, pegando os adultos também. Era uma doença feia, com manchas vermelhas que surgiam na pele, dando febre muito alta, e a pessoa parecia perder a força, como se a vida fosse se esvaindo aos poucos. E então chegou até nossa casa. O primeiro a pegar foi Lucas. Ele começou a se sentir mal, com febre, e logo as manchas vermelhas apareceram na pele dele. Nós não sabíamos o que fazer. A doença estava assustando a todo mundo, e a gente não sabia como tratá-la. A febre de Lucas foi aumentando, e eu via ele ficar cada vez mais fraco. Ele dizia que estava tudo bem, que ia passar, mas eu sabia que algo estava errado, algo muito errado. Meu pai, desesperado, finalmente pegou a carroça e arrumou um burro para levar Lucas até a cidade, onde o posto de saúde ficava. Ele fez tudo com uma pressa que eu nunca tinha visto antes. Ajeitou a carroça, colocou um colchão para meu irmão deitar e o acomodou ali, com muito cuidado. Eu me lembro do som do burro troteando lentamente, enquanto meu pai, com a cara tensa, puxava as rédeas e começava a viagem. Mas a estrada estava cheia de buracos e a viagem demorou mais do que imaginávamos. Cada buraco na estrada parecia um soco no meu peito, porque eu sabia o quanto meu irmão estava sofrendo. Não sabíamos se ele aguentaria até chegar. Chegamos à cidade, mas, ao que parecia, a doença havia se espalhado muito rápido, porque o médico estava atendendo outros 3 pacientes antes de meu irmão. A sala estava cheia e o ar estava denso de dor e desespero. Quando finalmente meu irmão foi atendido, o médico olhou para ele com olhos sérios e, sem hesitar, o entubou e o levou para um quarto isolado. Eu fiquei esperando, com o coração na garganta, com uma sensação de que as coisas estavam tomando um rumo muito ruim, mas não queria acreditar nisso. 4 dias depois, em um silêncio sufocante, Lucas me chamou. Eu corri até o quarto onde ele estava, meu corpo tremendo, e quando cheguei perto dele, ele olhou para mim com os olhos cheios de sofrimento e disse, quase sussurrando, Mari, eu não vou mais ficar rico com você. Ele falou essas palavras com tanta dor, com uma tristeza que rasgava a alma, que eu mal conseguia respirar. Eu não vou ficar rico com você. E com essas palavras, ele se calou. Eu tentei falar algo, mas não consegui. Ele fechou os olhos e ali, naquele quarto frio, ele partiu. Ele faleceu ali mesmo, nos meus braços, enquanto meu coração se despedaçava. Eu comecei a chorar, a me desesperar de um jeito que eu nunca tinha feito antes.
Era como se todo o peso do mundo tivesse caído sobre mim. Eu não sabia o que fazer, como lidar com a dor de perder meu irmão, meu amigo. Eu sentia como se uma parte de mim tivesse ido embora com ele. Aquelas palavras, "Não vou mais ficar rico com você", ecoavam na minha mente e eu não conseguia mais parar de chorar. Ali, no hospital, o que parecia impossível aconteceu. Meu irmão, com a febre ardente e a dor profunda, teve que ser levado diretamente para o enterro. Naquele tempo, no interior, as coisas aconteciam muito rápido, e com a pandemia, não havia tempo a perder. O caixão era simples, velho de madeira, nada como aqueles caixões bonitos que vemos hoje. Era apenas o necessário para o último adeus. Meu pai, já destruído pela dor, se derramava em lágrimas, e minha mãe, sem palavras, ficava ali, ao lado dele, com um olhar vazio, como se o mundo tivesse parado. Eu, com os olhos inchados de tanto chorar, não conseguia desviar o olhar do caixão que descia para a terra. Era como se o tempo tivesse parado naquele momento. O caixão se enterrava, e junto com ele, minha esperança. Eu sentia um vazio tão profundo que não sabia como reagir. As lágrimas não paravam de cair, mas o que mais me apertava era o silêncio. O silêncio de não ter mais meu irmão comigo, de saber que aquela dor não passaria tão cedo. Voltamos para casa depois disso, e o que nos aguardava era o silêncio sufocante. A casa, que sempre foi cheia de vida, agora estava vazia. A tristeza era tão grande que parecia que ela podia engolir tudo. Eu não conseguia acreditar que havia perdido meu irmão. Eu ainda procurava por ele em cada canto, esperando que, de algum jeito, ele voltasse. Mas ele não voltaria. E a dor de perder alguém tão querido era um peso que não sabíamos como carregar. Depois daquele dia, a dor foi ficando cada vez mais difícil de suportar, e meu pai, que sempre fora tão forte, começou a se perder. A tristeza de perder Lucas foi grande demais para ele, e aos poucos ele começou a se esconder, a se fechar para o mundo. Ele passou a beber, escondido, como se quisesse fugir da dor que o consumia. Ele ficava lá, em silêncio, bebendo escondido, e a única coisa que eu ouvia no meio da noite era o som da garrafa de vidro sendo aberta, o trincar do vidro quebrando o silêncio, e ele colocando a cachaça no armário para que ninguém visse. Durante toda aquela semana, eu acordava no meio da noite e via aquilo acontecer, mas não sabia o que fazer. A solidão que ele sentia parecia ter tomado conta de tudo. Ele não falava mais com ninguém, só se afundava naquela bebida, e eu sabia que aquilo estava fazendo mal, mas não sabia como ajudar. No 7º dia, algo aconteceu. Acordei assustada no meio da noite, com um estrondo que veio de dentro da casa. Levantei rápido, meu coração batendo forte, e fui até o banheiro, o lugar de onde o barulho tinha vindo. Quando cheguei lá, encontrei meu pai caído no chão. O fedor de cachaça era tão forte que eu mal conseguia respirar. Ele estava ali, perdido, sem forças para se levantar, e eu vi a sujeira no chão. Ele tinha se mijado no banheiro, a casa estava uma bagunça, e eu não sabia mais o que fazer. Minha mãe estava dormindo, mas eu não conseguia me controlar. Juntei forças e, com a ajuda de minha mãe, conseguimos colocá-lo de volta na cama, mas ele estava completamente desorientado. O banheiro estava sujo, com urina espalhada por todo lado. Eu nunca imaginei que a dor que meu pai estava sentindo o faria chegar até ali. Ele era o homem que nos dava segurança, que era nossa rocha, e agora ele estava ali, caído, sem saber o que fazer com o peso da dor. Eu sentia uma tristeza imensa, mas também uma raiva, uma frustração, porque ele estava se perdendo e eu não sabia como salvá-lo. Mas o que eu não sabia naquela hora era que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. Os dias se passaram e meu pai começou a me olhar de uma forma estranha durante as refeições, como se eu fosse um estranho para ele. Ele continuava a beber, cada vez mais, e a dor o consumia ainda mais. Ele começou a agredir minha mãe, empurrando ela sem piedade. Eu queria separá-los, chorando,
mas ele também me empurrava, me afastando de tudo e todos. Teve um dia em que, no meio de um empurrão, quase bati a minha cabeça na porta dos fundos da casa. Foi uma dor tão grande, uma humilhação, mas eu sabia que isso não se comparava ao que estava por vir. Algo muito pior estava à espreita, algo que ninguém imaginava, e tudo ia mudar naquele dia. Já se passava um mês desde aquele inferno que tomou conta da nossa casa. A dor da perda do meu irmão ainda era viva, e meu pai, cada vez mais entregue à cachaça, não parava de beber. Minha mãe, coitada, não sabia mais como controlar a situação e parecia que tudo estava fora de controle. Era uma quarta-feira de setembro quando algo aconteceu. Acordei, de madrugada, assustada com um barulho na porta. No começo, pensei que fosse minha mãe, porque às vezes ela acordava com insônia e ia dobrar as roupas do guarda-roupa. Mas quando senti o fedor da cachaça no ar, meu corpo gelou. Foi então que vi meu pai, cambaleando de um lado para o outro, completamente bêbado. Ele se aproximou de mim e, com os olhos marejados de lágrimas, começou a pedir desculpas, dizendo que sabia que o que estava fazendo não era certo, que ia parar de beber, que ia mudar. Mas antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, ele pegou minha perna com uma força incontrolável, algo que só um homem bêbado poderia fazer. E então, ele fez algo que ninguém imaginaria. O que aconteceu naquela noite escura foi o início de um tormento que duraria quase 2 anos. Um tormento que nenhuma menina de 18 anos deveria passar, principalmente pelas mãos de quem deveria protegê-la. Quando o dia amanheceu, trazendo a claridade que espanta o medo da noite, meu pai já havia voltado para o quarto dele, deixando para trás uma menina quebrada por dentro, chorando silenciosamente para não acordar a casa. Eu não conseguia me levantar. O café da manhã parecia impossível. Eu tinha vergonha de encarar minha mãe, vergonha do que tinha acontecido. Tentava esconder o lençol sujo de sangue, sem querer que ela visse o que havia acontecido. O corpo tremia, as lágrimas caíam, mas não queria que ela soubesse, não queria que ela fizesse mais perguntas. A dor dentro de mim era enorme, e eu não sabia como viver com aquilo, como esconder o que meu pai havia feito. Mas aquele dia não seria o fim. Algo dentro de mim dizia que eu não poderia mais viver assim, que algo precisava mudar. E o que viria a seguir? Bom, isso ninguém poderia imaginar. Eu estava no quarto, colocando um lençol debaixo da cama, tentando esconder o que tinha acontecido. O lençol estava manchado e eu tentava disfarçar, sem saber como enfrentar a vergonha e o medo que tomavam conta de mim. Eu estava ali, sozinha, tentando lidar com a dor, quando mamãe entrou no quarto, me pegando no momento mais difícil. Ela parou na porta, olhou para mim e, com um olhar preocupado, perguntou se eu estava menstruada. As palavras dela não faziam sentido naquele momento. Eu fiquei paralisada, sem saber o que responder. As lágrimas começaram a cair sem que eu pudesse impedir, e no instante seguinte, a tristeza tomou conta de mim de uma forma tão forte que eu não conseguia mais esconder. Mamãe, percebendo que algo estava errado, se aproximou, com a voz trêmula e os olhos cheios de preocupação. Ela me perguntou o que estava acontecendo. O que era aquilo que eu estava tentando esconder? Eu não sabia o que dizer. As palavras estavam presas na garganta e a vergonha me consumia. Não consegui falar nada, apenas continuei chorando, sem conseguir explicar o que estava acontecendo dentro de mim. Ela se sentou ao meu lado, pegando minhas mãos, e me perguntou novamente, com uma ternura que só uma mãe tem. O silêncio entre nós era pesado, mas eu sabia que, se eu fosse capaz de falar, ela estaria ali para me ouvir. Foi aí que, finalmente, eu falei para minha mãe o que havia acontecido naquela noite. As palavras saíam entre os meus soluços, tremendo, como se meu corpo não conseguisse mais se controlar. Eu a olhei esperando, talvez, algum tipo de compreensão, mas ela ficou parada, só ouvindo, com os olhos fixos em mim. Quando terminei de falar, ela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse tentando entender o que eu havia dito.
Então, ela falou com uma expressão triste, quase como se estivesse tentando se convencer. Seu pai estava abatido com a morte do seu irmão. Você sabe. Ele estava sofrendo muito. Isso vai passar, filha. Não vale a pena ficar se lembrando disso. É melhor deixar para lá. Mas como eu poderia deixar para lá? Como eu poderia simplesmente apagar aquilo de dentro de mim? A dor era tão profunda que não tinha como. Não havia como esconder o que havia acontecido. Aquele peso, aquela vergonha, não desapareceriam. Eu sabia que aquela dor não ia embora. Ela estava enraizada em mim, marcada em meu peito de uma forma que nada iria curar. Durante o dia, meu pai se isolava na granja de galinhas. Ele se dedicava ao que podia, mas no fundo estava sempre distante, enterrado na própria dor. A granja era uma das poucas coisas que ele ainda parecia controlar. Mas quando o sol começava a se pôr, ele deixava tudo para trás e voltava para casa. E era sempre a mesma cena. O cheiro da cachaça já o precedia. E, ao abrir a porta, o som de suas botas pesadas batendo no chão vinha acompanhado de uma energia descontrolada. Ele chegava, jogava as coisas pela casa, xingava, e em segundos todo o ambiente estava tomado por gritos e ofensas, uma explosão de raiva que ninguém sabia como conter. A casa, que antes era um lugar de risos e aconchego, se transformava em um campo de batalha silencioso, onde eu e minha mãe tentávamos sobreviver aos gritos e ao medo. Eu, com o coração apertado, me afastava cada vez mais, me escondendo no meu quarto, rezando para que aquela tormenta passasse logo, como uma tempestade que vem e vai, sem deixar grandes marcas. Mas não passava. Cada dia era uma repetição do anterior. O mesmo medo, a mesma dor, o mesmo vazio. E eu já sabia que, assim como a chuva que nunca vinha na época certa, a paz que eu tanto almejava nunca chegaria. O inferno estava dentro de casa e ele não dava sinais de querer ir embora. Minha mãe, desesperada para encontrar uma solução, decidiu que precisava fazer algo. Ela já não aguentava mais ver o sofrimento de todos, principalmente o que meu pai estava causando a si mesmo e a nós. Foi então que, numa manhã, ela acordou com uma ideia e, sem dizer nada a ninguém, se arrumou e foi até a cidade. Ela sabia que a cidade era distante, mas a esperança de encontrar uma solução a fez seguir. Ao chegar na farmácia, pediu para falar com o farmacêutico Jorge, que sempre foi uma pessoa calma e que escutava com atenção. Quando ele se aproximou, ela explicou, com os olhos cansados e a voz embargada, tudo o que estava acontecendo em nossa casa. Como ele tinha se entregado ao álcool, como as brigas estavam se tornando insuportáveis, e como a casa havia se tornado um lugar de dor constante. O farmacêutico escutou em silêncio, sabendo a dor que ela carregava nas palavras. Depois de um tempo, Jorge foi até o fundo da loja e voltou com um remédio, um comprimido que, segundo ele, poderia ajudar a controlar a compulsão do meu pai pelo álcool. Ele disse que era um remédio forte, mas eficaz, que, se dado na comida, faria com que ele perdesse a vontade de beber. Mamãe pegou o remédio com as mãos trêmulas, agradeceu e, sem perder mais tempo, voltou para casa. A partir daquele dia, ela começou a colocar o remédio na comida de meu pai, cuidadosamente, sem que ele percebesse. O prato sempre era o mesmo, mas ela sabia que cada pedaço que ele comia era um passo para tirá-lo daquele vício que dominava a casa e nossa vida. Ela fazia tudo com uma calma silenciosa, mas o medo ainda estava ali. Ela sabia que, se ele descobrisse, tudo pioraria, mas ela estava disposta a tentar. A dor, o medo e a esperança estavam entrelaçados naquela decisão. E, enquanto ele comia, mamãe olhava para ele com uma mistura de preocupação e fé, esperando que aquele remédio pudesse, finalmente, trazer alguma paz para nossa casa. Mas foi aí que ele fez algo que nós nunca esperaria. Por algum tempo, o remédio parecia estar fazendo efeito. Meu pai começou a beber menos e as brigas diminuíram, mas a sensação de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento nunca se afastava. Até que um dia ele percebeu.
Estava na mesa, encarando a comida que minha mãe havia preparado, quando, sem mais nem menos, ele parou, olhou para ela com um olhar carregado de raiva e disse: "O que você fez com a comida? Você colocou alguma coisa aí, não foi?" Ela tentou se manter calma, mas ele já sabia. Com a voz embargada, ele resmungou: "Você quer me matar, é?" O ódio que ele sentia naquele momento parecia sair de seu corpo como um fogo incontrolável. Ele pegou o prato com as mãos trêmulas e, num gesto de fúria, atirou-o contra minha mãe. A comida se espalhou pela sala, atingindo o rosto dela e sujando o chão, como se ele estivesse tentando, de alguma forma, destruir tudo ao seu redor. Minha mãe ficou parada, em choque, com os olhos arregalados, sem saber o que fazer. O som do prato quebrando foi como uma explosão, e eu, que assistia de longe, não sabia se corria para ajudar ou se ficava ali, paralisada. O que parecia ser uma tentativa de salvar o homem que ela amava se transformava agora em um novo tipo de guerra dentro de casa, e eu sabia que o pior ainda estava por vir. Em uma noite de quinta-feira, depois de mais uma noite de brigas e de ver meu pai cada vez mais perdido naquela cachaça, eu não aguentei. Olhei para minha mãe, que parecia tão exausta quanto eu, e perguntei: "Por que a gente não vai embora daqui, mãe? Vamos para a casa da tia Carminha, sua irmã. Lá a gente fica em paz. Pelo menos por um tempo." Minha voz tremia, mas eu já estava cansada de ver aquele inferno dentro de casa. Só queria um pouco de alívio, um pouco de paz. Ela me olhou com os olhos cansados, mas havia algo mais ali. Uma preocupação, talvez até um medo do que aconteceria se a gente realmente fosse embora. E deixar seu pai sozinho nessa situação com a cachaça? "Imagina o que vai ser dele, menina," ela disse, e suas palavras tinham o peso da responsabilidade que ela carregava sozinha. "O que os outros vão pensar de nós? Que tipo de mulher e filha eu sou se simplesmente deixar ele assim? Não, filha, nós vamos superar isso. Já seu pai vai parar com tudo isso, eu creio." Ela tentou me convencer com palavras de fé, de esperança, mas eu sabia que no fundo ela não tinha a certeza de nada. Ela queria acreditar, ela precisava acreditar que em algum momento a situação ia melhorar, que as coisas iam voltar a ser como antes. Mas eu, por dentro, já sentia que não havia mais volta, e que a única coisa que eu e ela queríamos era encontrar um lugar onde pudéssemos respirar, longe da dor, longe do caos. 3 meses haviam se passado desde aquele dia fatídico no quarto, e eu, tentando seguir em frente, descobri algo que me deixaria ainda mais perdida e desesperada. Estava grávida. Não queria acreditar, mas os sintomas começaram a ficar impossíveis de ignorar. No começo, tentei me convencer de que era só coisa da minha cabeça, que tudo não passava de um pesadelo que eu estava criando para mim mesma. Mas quando os meses passaram e minha barriga começou a crescer, não havia mais como negar. Eu estava grávida e o medo e a vergonha tomaram conta de mim. Desesperada, corri até minha mãe e contei. As palavras saíram atropeladas, o choro veio junto, e ela me olhou com um silêncio tão profundo que eu quase senti que o tempo havia parado. Ela ficou ali, parada, segurando uma panela velha na mão, seus olhos fixos na minha barriga, sem saber o que dizer. O silêncio entre nós era como uma barreira, algo pesado que não podia ser rompido. E foi só depois de um tempo que ela falou, com a voz baixa, mas firme: "Seu pai não pode saber disso." Eu, com o coração acelerado, perguntei o que eu faria, o que ela achava que eu deveria fazer. Ela respondeu quase sem emoção: "Tem uma mulher no Parque Nacional da Chapada das Mesas que pode ajudar. Ela se chama Senhora Rebeca, uma mulher que resolve esse tipo de problema. Ela vai saber o que fazer." Mas eu não queria ouvir aquilo. "Não, mamãe, não vou fazer isso." "É meu filho," respondi com a voz firme, tentando esconder a dor, mas meu coração estava em pedaços. Eu sabia que não poderia negar aquela vida, que não poderia me livrar do que estava crescendo dentro de mim. Mas minha mãe não entendia. Ela ficou estressada e me disse, com um tom de voz mais agudo, como se estivesse perdendo a paciência: "Como você vai criar uma criança, filha de seu próprio pai? Você quer que ele nasça deficiente?" As palavras dela me cortaram como uma faca.
Eu sabia que ela estava falando com raiva, tentando encontrar uma solução para um problema que parecia não ter solução. Sem mais palavras, ela me levou até essa tal mulher, a senhora Rebeca. Quando chegamos lá, ela não disse muito, apenas me entregou um chá que só ela conhecia. O cheiro era forte, de canela seca e ervas, algo amargo que me fez sentir ainda mais perdida. Eu tomei o chá, sem saber se aquilo resolveria o que já estava irremediavelmente dentro de mim. Foi aí que, no dia seguinte, o sangue desceu entre minhas pernas, e o peso da decisão que eu sabia que tinha que tomar caiu sobre mim como uma tonelada. Eu não deixei a gravidez ir adiante. Era uma dor indescritível, mas naquele momento não havia outra escolha. No tempo em que vivi, naquela época, não era considerado errado interromper uma gravidez, mas o que eu estava fazendo não tinha nome, não tinha explicação para mim mesma. Eu só fiz aquilo por causa de minha mãe, porque eu sabia que não poderia viver com o trauma de ver aquela criança crescer, sabendo que o pai dela era meu próprio pai. Meu Deus, como poderia ser isso? O horror de olhar para uma criança e pensar que ela seria uma lembrança diária do que tinha acontecido me destruía por dentro. Eu me senti como se estivesse tentando arrancar de mim mesma algo que jamais poderia ser curado. Mas, ao mesmo tempo, a dor de não fazer nada seria ainda maior. Aquelas semanas que se seguiram foram um vazio absoluto, um buraco negro onde nada mais parecia fazer sentido. Como eu ficaria sabendo que a minha própria carne e sangue seria produto de um pesadelo? Eu não sabia mais quem eu era ou como continuar a viver com esse peso. A dor de ver tudo isso acontecer, de sentir o que senti, não ia embora, mas a vida continuava. Eu tinha que continuar, mas eu não sabia mais como. A partir daquele momento, tudo mudou para mim. Eu passei a evitar meu pai, a me afastar de tudo o que representava a dor e o medo dentro de casa. Quando ia dormir, trancava minha porta com chave, como se aquele simples gesto pudesse me proteger, me afastar da realidade insuportável em que vivíamos. A casa estava sempre marcada por um silêncio pesado, uma tensão que parecia nunca dissipar. Eu não sabia mais como olhar para ele, como lidar com a dor que ele havia me causado e com o medo que ele ainda me causava a cada passo que dava dentro daquela casa. Cada vez que ele chegava, com o cheiro da bebida impregnado em sua pele, o coração apertava, e eu me recolhia mais e mais em meu quarto. Foi em outubro de 1963 que algo mudou drasticamente. Meu pai começou a passar mal. Ele não conseguia mais se levantar como antes, e sua barriga, inchada, cresceu de forma assustadora, como se estivesse grávido. A cirrose havia chegado, e com ela, o fim. Eu o via ali, em seu estado debilitado, tentando sem forças se arrastar pela casa, mas ele já não era mais o homem forte que eu conhecia. O rosto dele estava pálido, os olhos vazios, e ele mal conseguia se manter em pé. Eu sabia que o fim estava próximo, mas ainda assim, a cada dia que passava, eu sentia que o sofrimento dele só aumentava. E finalmente, ele não resistiu. Ele faleceu, sozinho, sem conseguir se despedir de ninguém. A casa ficou mais quieta, mas a sensação de alívio misturado com culpa tomou conta de mim. A dor que ele carregava, a bebida que o consumiu por tanto tempo, o havia levado para sempre. E ali, naquele quarto vazio, onde ele costumava gritar e fazer inferno, a vida começou a recomeçar para mim, mas com uma ferida que jamais se curaria. Depois da morte de meu pai, eu vivi um trauma profundo, algo que eu sabia que ficaria comigo por toda a minha vida. O que ele havia feito com minha infância, com o que aconteceu naquela noite, ficou marcado em mim como uma ferida que eu não sabia como curar. O silêncio de sua morte não trouxe paz, mas uma sensação de vazio, de um peso que nunca iria desaparecer. Eu tentava, com todas as forças, seguir em frente, mas as lembranças vinham, me perseguindo, e o trauma se tornava uma sombra que eu não conseguia afastar. Mas em 1965, 2 anos depois da morte do meu pai, algo aconteceu. Eu conheci Juliano.
Ele trabalhava em uma empresa de reciclagem aqui perto, e o destino fez com que nossos caminhos se cruzassem. Juliano era diferente. Ele me tratava com gentileza, com respeito, e isso me fazia sentir algo que eu há muito tempo não sentia: confiança. Ele era paciente, nunca me forçava a falar, mas sempre estava ali, me ouvindo, me compreendendo. Foi assim, com o tempo, que começamos a namorar. Eu sabia que estava arriscando algo ao tentar dar esse novo passo na minha vida. Mas eu também sabia que não poderia viver para sempre com o peso do passado me consumindo. Eu queria tentar acabar com o trauma que estava dentro de mim, deixar a dor para trás e, quem sabe, construir algo novo, algo mais leve, com alguém que me entendesse. Eu estava disposta a tentar viver de novo, a sentir que ainda poderia ser feliz. Juliano parecia ser a oportunidade que eu precisava para recomeçar, mas eu sabia que a caminhada não seria fácil. O passado, com todas as suas cicatrizes, ainda estava ali, me observando a cada passo que eu dava. Em 1969, eu, com 25 anos, minha vida tomou uma nova direção. Já estava casada com Juliano há algum tempo, e com ele eu senti que minha vida finalmente estava começando a ter o sabor da felicidade que tanto procurei. Os anos ao lado dele foram cheios de aprendizado e crescimento, mas o que realmente trouxe luz à minha vida foram os filhos que tivemos. Antônio Carlos, o mais velho, veio primeiro, e logo depois, Júlia Maria chegou, uma menininha doce e cheia de vida. 2 filhos lindos que trouxeram um brilho novo aos meus olhos, algo que eu não sabia mais que existia. Ter essas crianças mudou tudo para mim. Eles foram a razão de eu acordar todos os dias com a esperança renovada. Antônio Carlos, com seus olhos curiosos e sorriso travesso, era meu reflexo de amor incondicional. Júlia Maria, com seu jeitinho meigo, trouxe uma calma que eu achava que nunca mais sentiria. Eles, com suas risadas, brincadeiras e gracinhas, fizeram minha vida mais cheia de alegria, mais cheia de propósito. As cicatrizes que o passado me deixou nunca desapareceriam, mas eu finalmente entendi que a vida podia ser mais do que dor. Ela podia ser também alegria, ela podia ser amor, ela podia ser recomeço. Meus filhos, Antônio Carlos e Júlia Maria, não eram apenas a minha razão de viver, mas também o meu maior presente, algo que mudou tudo em mim, que me fez acreditar novamente que a felicidade era possível. Minha mãe, que foi meu alicerce durante tantos anos, partiu aos 79 anos. Foi um golpe que eu não estava preparada para receber. Ela teve um AVC repentino e, em pouco tempo, se foi. A dor da sua partida foi imensa, uma dor que não consegui expressar com palavras. A mulher que me guiou, me protegeu, que mesmo sem falar, sempre teve a resposta certa quando eu precisava, deixou um vazio profundo em minha vida. Eu me vi perdida novamente, como uma criança que perdeu sua referência, sua fonte de força. Ela ainda chegou a ver seus netos. Quando ela se foi, eles estavam um com 5 anos e outro com 6 anos. A casa que antes era cheia de risadas e de sua presença suave, agora parecia um lugar frio e vazio. Eu sentia falta do seu olhar, do seu abraço acolhedor, da maneira como ela sempre sabia o que dizer, mesmo nas horas mais difíceis. Perder minha mãe foi como perder a última parte de um pedaço de mim mesma. A vida, que antes parecia simples e tranquila, agora estava repleta de saudade. Os anos foram passando, e a vida, que antes parecia marcada pela dor, foi se transformando em algo lindo e cheio de luz. Antônio Carlos e Júlia Maria cresceram, e, como sempre, trouxeram para minha vida algo novo, algo especial. Eles se casaram, formaram suas próprias famílias, e em pouco tempo, a casa que antes era marcada pela saudade estava cheia de risadas e amor novamente. E com isso vieram os netos. O meu neto Gustavo, filho de Antônio Carlos, era um menino de olhos brilhantes, cheio de energia e curiosidade. E então veio Fabrício, filho de Júlia Maria, com um sorriso que iluminava qualquer ambiente e um jeitinho doce que me derretia por dentro.
Eles foram as maiores alegrias que a vida me deu. O sorriso de Gustavo e a alegria de Fabrício, as brincadeiras e as histórias que eles contavam, se tornaram meu maior tesouro. Eu nunca imaginei que a felicidade pudesse ser tão grande, mas quando vi os olhos dos meus netos, percebi que a vida me havia dado uma nova chance de sorrir, de viver com mais intensidade. Eu olhava para eles e via uma parte de mim, uma parte de minha história, refletida nos olhos deles, e isso me dava uma paz imensa. Eles eram os netos mais lindos que eu já poderia ter pedido, e a alegria que eles trouxeram para minha casa era algo que eu não conseguia tirar do meu rosto. Não havia mais espaço para a dor, porque aquela felicidade era tudo o que eu precisava. Eu olhava para tudo o que havia vivido até então, e no fundo sabia que minha jornada nunca seria fácil. A dor, as perdas, as dificuldades que passei, tudo isso me moldou de uma maneira que eu nunca imaginei. Mas ao mesmo tempo, a vida também me trouxe luz. Meus filhos, meus netos, as memórias de minha mãe e tudo o que ela me ensinou. Mesmo com tudo o que aconteceu, o amor sempre prevaleceu. E foi esse amor que me deu forças para seguir em frente. O tempo passa e a vida continua a nos testar, a nos desafiar. Mas, com o passar dos anos, eu aprendi a olhar para trás e enxergar, não apenas a dor, mas também as vitórias. Cada sorriso de Antônio Carlos e Júlia Maria, cada risada de Gustavo e Fabrício, me lembra do que realmente importa. Porque no final, o que fica não são as cicatrizes, mas as lições que aprendemos ao longo do caminho, as pessoas que amamos e, principalmente, a capacidade de recomeçar. Eu sou Margarete, uma mulher marcada pelo sofrimento, mas também pela superação. E apesar de tudo o que passei, eu ainda tenho uma história para contar. Uma história de luta, de dor, mas acima de tudo, de um amor que nunca morreu. E no final, isso é o que realmente importa. Vivo com meu marido ainda, até hoje. Nesta paz que Deus me deu. E esta foi minha história. Se ela tocou seu coração de alguma forma, peço que deixe seu like para que outras pessoas também possam conhecê-la. Me conte nos comentários de onde você está assistindo, pois cada mensagem me faz sentir que não estou sozinha, compartilhando este fardo tão pesado. E se inscreva no canal para acompanhar outras histórias de mulheres que, como eu, encontraram força onde parecia não haver nenhuma.